Pessoal, nós vamos falar agora, a nossa tratativa vai ser sobre as combinações possíveis, né, entre as diversas classificações. Combinações possíveis e imagináveis, né, dessas tutelas todas aí. Bom, e como eu acabei de mostrar no PowerPoint, não posso nem balançar muito a mesa aqui. Como já acabei de mostrar no PowerPoint, nós temos três classificações fundamentais das tutelas provisórias: quanto à natureza, quanto à fundamentação e quanto ao momento de concessão. Em princípio, tá? Vamos só lembrar aqui, olha, quanto à natureza, quanto à fundamentação, ela pode ser de urgência e de evidência. Quanto ao momento da concessão, ela pode ser antecedente ou incidental. E quanto à fundamentação, antecipada ou cautelar. Melhor dizendo, quanto à natureza, ela vai ser antecipada ou cautelar. Quanto à fundamentação, tutela de urgência ou tutela de evidência. Quanto ao momento de concessão, antecedente ou incidental. Já fiz uma pequena confusão aí, mas corrigi a tempo. Olha só, em princípio são possíveis todas as combinações entre essas classificações, tá? Por exemplo, é possível que, verificada uma situação de urgência, sejam deferidas, autorizadas, tanto as tutelas cautelares quanto as antecipadas, tá? Tutelas cautelares quanto as antecipadas diante de uma situação de urgência, ou seja, demandar as duas, tá? O mesmo em relação à situação de evidência, tá? O mesmo em relação à evidência, tá? Tranquilo. Ainda que verificada uma das hipóteses de evidência prevista nos incisos 311 do CPC, o juiz possa conceder tanto medidas antecipadas quanto cautelares, conforme o que mais convenha ao caso concreto. Isso vai ser um discernimento, uma cognição, um conhecimento do magistrado. Tanto as tutelas de urgência antecipadas quanto as cautelares podem ser deferidas, autorizadas em caráter antecedente, ou seja, antes da petição inicial, ou incidental, durante o processo. Então, durante o processo já teve uma petição inicial. Já as tutelas de evidência, artigo 311 do Código de Processo Civil, somente poderão ser deferidas, autorizadas em caráter incidental, tá? Ou seja, durante o processo, nunca em caráter antecedente, nunca antes da petição inicial. Afinal, o que justifica a concessão de tutela antecedente antes da petição inicial ao pedido principal é sempre a urgência. O que justifica a tutela antecedente, ou seja, o que justifica, né, a concessão de uma tutela antecedente é o caráter de urgência. Então não vai esperar a petição inicial para ver se está apta, se está inepta, se está cumprindo todos os pré-requisitos de uma petição inicial. Não, caráter de urgente. Já entra logo com a tutela de urgência antecipada, ok? Afinal, é o que justifica a sua urgência. É o que se depreende, se entende da leitura do caput do artigo 303, tá? Do CPC e 305, tá? Também caput. O primeiro, 303, trata da tutela antecipada antecedente. É bom fazer uma leitura, se possível, um código do CPC, né, comentado. E exige, no caso, a tutela antecipada antecedente, exige a urgência seja contemporânea à proposição da ação, da petição inicial, contemporaneamente, ao mesmo tempo, né? O segundo, artigo 305 caput, né, trata da cautelar
cautelar agora antecedente. 303, antecipada, antecedente. Agora estamos falando da cautelar antecedente, tá? Antecedente por quê? Antes da petição inicial. A cautelar antecedente, a tutela provisória de urgência cautelar antecedente exige a descrição do perigo da demora, né? Então, por isso, se trata da urgência. É necessário, portanto, que haja uma situação de urgência. É impreterível, né? Se não tem situação de urgência, é um processo normal. Mas aí, põe tempo aí, né? Para ter uma sentença. Características. Bom, tutelas provisórias e liminares, tá? A expressão liminar traduz a ideia de algo que é concedido ab initio, no limiar inicial do processo. A sua origem é latina, liminare, da soleira, da beirada, e o seu significado está associado a algo que é posto à entrada, no início, como aquilo que antecede alguma coisa. Esse é o sentido da expressão liminar. Não há dúvidas de que as tutelas provisórias, antecipada ou cautelar, podem ser concedidas liminarmente, no início, no limiar do processo, ou seja, antes de você entrar com a petição inicial, ok? E isso tanto quando estiverem fundadas em urgência ou quanto em evidência, né? Você vai entrar com uma liminar se for o caráter de urgência ou for de caráter de uma tutela de evidência do direito. O nome é bem claro, né? Tutela de evidência, só que não vem dizendo tutela de evidência do direito, mas é quando o teu direito é evidente, público, notório, né? Com uma margem muito pequena ou quase zero de dúvida, né? Pelo magistrado. Tá ok? E isso tanto quanto estiverem fundadas na urgência, quanto na evidência, você pode usar a liminar, ressalvadas as hipóteses do artigo 311, inciso 1 e inciso 4 do CPC, isto é, a de tutela de evidência por abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte, e a da concedida em caso de petição inicial, instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável, como eu acabei de falar. É a tutela de evidência do direito. O direito é bem claro. Situação que só poderão ficar caracterizadas depois que o réu tiver sido citado e comparecido aos autos. É claro, né, e evidente. A possibilidade de concessão de tutelas provisórias em caráter liminar, né, ou seja, no limiar inicial do processo, com fundamento em urgência, né, emergência, né, máxima rapidez, está expressamente prevista no artigo 300, parágrafo 2º do CPC. Leitura lá da doutrina, da lei seca, de um código processo civil comentado, tá? E com fundamento em evidência, ressalvadas as hipóteses já mencionadas no artigo 311, parágrafo único. No seu parágrafo único está lá a fundamentação jurídica de se pedir a tutela de evidência. Evidência do direito. Escrevam aí. Acabei de escrever aqui. Do direito. Nos casos de urgência, ainda, mais do que em caráter liminar, a tutela provisória pode ser concedida em caráter antecedente. Explicando. Antes mesmo de que tenha sido formulado o pedido principal. E como se dá a formulação do pedido principal? Através da petição inicial. Ou antes de que ele tenha sido formulado, já com a fundamentação completa, né? Porque nesse sentido você faz um pedido principal, uma petição inicial muito, muito rasa, no sentido da urgência do seu pedido, né? Então, antes mesmo de uma fundamentação mais completa, como se vê dos artigos 303 e 305 do CPC. Em resumo, em casos de urgência, a tutela provisória pode ser deferida, autorizada em caráter antecedente ou já no processo principal, ou seja, já começou o processo em caráter liminar, antes de que tenha sido citado o réu,
Ou seja, você deu a entrada, o magistrado vai ver se a sua petição tem todos os pré-requisitos, né, da sua petição para não ser inepta, né? Então, antes de citar o réu, primeiro ele vai checar se a tua petição inicial segue todos os pré-requisitos do processo civil. Já tem ali no nosso canal falando sobre petição inicial, inépcia da petição, se não cumprir alguns requisitos, enfim. Já em caso da tutela de evidência do direito, né, por mais que não venha na doutrina, por mais que não venham em quadros que você vê por aí pela internet, você pode colocar lá, evidência do direito. A tutela não poderá ser antecedente, mas poderá ser liminar nas hipóteses do artigo 311, incisos 2 e 3. Então você vai botar lá no seu Código de Processo Penal, ou Código de Processo Civil, artigo 311, incisos 2 e 3, caráter liminar, tá? Já nas hipóteses do artigo 311, estamos falando da tutela de evidência. Inciso 1 e 4 só pode ser deferida depois da citação e comparecimento do réu. Você vai abrir seu CPC, artigo 311, inciso 1 e 2, você vai escrever lá pequenininho. Deferida depois da citação, né, chamamento do réu, para que ele tenha conhecimento que está havendo uma demanda contra ele. Ele está chamando ele para o processo. Ó, vem aqui que tem uma demanda contra você. E isso é a citação, né? Aí ele vai comparecer para saber tal. Intimação, quando uma pessoa é intimada, aí já é diferente. É para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Citação é te chamando, né, para o Poder Judiciário, porque tem uma demanda. Alguém, né, o autor da ação, moveu uma lide, uma demanda contra você, e você vai tomar ciência, né? Você, se ele é autor, você é o réu. Ele está dizendo, um exemplo, está dizendo que você está devendo para ele. Você é o réu, você vai ter que, né, ampla defesa contraditória, e você vai ser chamado para isso. O juiz é um processo de conhecimento. O juiz não sabe se você tem razão ou não, né? Bom, além disso, ainda que não tenha sido deferidas em caráter liminar, né, as tutelas, podem ser concedidas a qualquer tempo, mesmo na fase de sentença e até mesmo depois da sentença. Ainda assim, serão anteriores à solução final definitiva do processo. A solução final definitiva do processo é a sentença, né? A expressão liminar nada revela sobre a natureza da medida concedida, que pode ser tanto cautelar quanto satisfativa ou antecipada, né? Beleza? Dependendo da relação que guarde com o pedido final, ou melhor, com a sentença final, provimento final. Alerta-se ainda que o fato de que o seu emprego tem sido fonte de alguns equívocos, alguns enganos. O Código de Processo Civil usa a expressão liminar para se referir a tutelas provisórias deferidas no início do processo, antes da resposta do réu, mas encontra-se na doutrina e na jurisprudência usos mais abrangentes dessa expressão liminar, para fazer referência a todo tipo de tutela provisória concedida ao longo do processo, ainda que em momento mais avançado. Além disso, com esse nome, né, podem ser deferidas tutelas antecipadas ou cautelares. Com esse nome, o quê? Qual o nome? Liminar. Ok? Por isso, se hoje alguém diz que obteve uma liminar, fica difícil você saber se foi uma liminar cautelar, para garantir um direito, né, um bem, um patrimônio, para que não estrague o bem, ou a pessoa vilipendia aquele bem, ou se for cautelar em relação a dinheiro, para que a pessoa não gaste o dinheiro, no final do processo não receba nada. Então, ou seja cautelar, ou seja antecipativa, né? Ou antecipadas, ou antecipativa, né? Ou melhor, satisfativa. Vamos lá. Por isso, também chamada antecipada, também é chamada de antecipativa por alguns doutrinadores. Por isso, se hoje alguém diz que obteve uma liminar, fica difícil entender o que foi conseguido e que fase do processo. Foi antes do processo, durante o processo, né? Porque as pessoas falam liminar de uma forma geral, ela não discrimina, então fica difícil entender, tá? É melhor que se mencione a obtenção de uma tutela cautelar
ou antecipada, que são tutela de urgências, indicando a fase do processo em que ela foi deferida, ou seja, se foi antes do processo, antecipativa, ou melhor, antecedente, ou se foi durante o processo, que é incidental, tá? O que afastará qualquer dúvida. De qualquer maneira, a legislação reserva as expressões liminar ou liminarmente para as medidas que tenham sido deferidas ab initio, antes do comparecimento do réu. Tá? Lembrando que a expressão ab initio quer dizer desde o início, desde o começo. Vamos falar agora da questão do conhecimento, que em termos de processo a gente chama cognição. A cognição do magistrado, o conhecimento do magistrado. Segundo a cognição do juiz, segundo o conhecimento, o entendimento do juiz. Então tá. A cognição, na lição de Kazuo Watanabe, pode ser examinada em dois aspectos: extensão e profundidade. A cognição, que já sabemos que é o conhecimento, né? Ela tem dois aspectos, segundo o doutrinador Kazuo Watanabe: extensão e profundidade. Bom, extensão diz respeito à existência de limites, né? Quanto às questões que podem ser apreciadas no processo. Já a profundidade é relativa ao grau de certeza com que o juiz profere a sua decisão. Grau de certeza, né? Então, porque toda e qualquer decisão do juiz, ele tem que ter a sua convicção jurídica. Beleza, está convicto daquilo que ele pensou juridicamente. Só que aí ele tem que transcrever na sua sentença, na sua decisão, a fundamentação. Então tem que ter convicção e fundamentação jurídica. Até porque a defesa, né, daquele que perdeu, o processo sucumbiu em grau de recurso em relação à sentença é apelação. Ele vai rebater toda a fundamentação jurídica do juiz, né? Beleza. Então tá. Do ponto de vista da extensão, que diz respeito à existência de limites quanto às questões que podem ser apreciadas no processo, a cognição, o conhecimento, é plena nas tutelas provisórias, porque não há restrições quanto às matérias cognoscíveis pelo juiz, matérias do conhecimento pelo juiz. O Código de Processo Civil atribui a ele poder geral de deferir, de autorizar, né, de liberar a medida que considerar adequada para a sua efetivação, né? Do ponto de vista da profundidade, que é o grau de certeza com que o juiz profere a sua decisão, a cognição do juiz, o conhecimento do juiz é superficial, porque ele não decide com base na certeza da existência do direito, o que seria incompatível com a urgência exigida, mas em mera verossemelhança, ou seja, com a possibilidade de ser verdade, plausibilidade do pedido, do que foi alegado, do que foi pedido, né? Mesmo nos casos de tutela de evidência, ainda que haja indícios mais fortes da existência do direito, até porque é evidência do direito, artigo 311, Código de Processo Civil, que permitam ao juiz conceder a medida independentemente da presença do perigo ou, né, perigo do risco ao processo. A cognição é ainda superficial, porque não embasada na certeza da existência plena do direito. Ou seja, ele sabe que é muito mais da metade, né? Até porque é tutela de evidência do direito, né? Evidência, documento, alguma coisa assim. Mas não é 100%, tá? Ao proferir a decisão, o juiz não dirá se o direito invocado existe ou não. Isso em termo, né, das tutelas. Tanto é que já estudamos lá nas primeiras partes, tutela provisória pode ser mudada ou modificada, tá? Então tá. Ao proferir a decisão, o juiz não dirá se o direito invocado existe ou não. Basta, para o deferimento da medida, que se convença da boa aparência do direito alegado, fumaça do bom direito, ou da existência de uma das situações de evidência. Está lá no artigo 311 do Código de Processo Civil, que não se confunde com a certeza, só alcançada com a emissão, a certeza só vai ser alcançada com a emissão
do provimento final. Provimento final, que ele quer dizer, é a sentença final. Tá? Às vezes a situação é tal que o juiz defere a medida sem a oitiva do réu, ou seja, sem ouvir a parte contrária. O que basta para mostrar que o faz sem ter ainda todos os elementos para a sua convicção. Olha só, às vezes a situação é tal que o juiz defere a medida sem ouvir a parte contrária, sem a oitiva da parte contrária, técnico ou juridicamente falando, sem oitiva. Aí você vai dizer, poxa, é mesmo de urgência, né? Porque aqui ele está ferindo sem ouvir a parte contrária, só que, claro, não é uma decisão final, não é um provimento final, né? Quando ele dá lá a tutela provisória, como o nome já diz, é provisória. Só que é o seguinte, sem ouvir a parte contrária, o que ele tá indo de encontro? Claro, mas está previsto na lei. Ele está indo de encontro ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então tem que ser algo realmente, né, grave, urgente, né, para ele poder tomar essa medida. A rapidez, que a gente chama de sumariedade da cognição, ou seja, do conhecimento, não diz respeito tão somente ao direito, ou seja, a fumaça do bom direito, mas à própria existência do perigo. Não é necessário que o juiz tenha a certeza da ameaça, do risco de lesão irreparável, bastando que esteja convencido da possibilidade de que o dano venha a ocorrer. Ok? Bom, vamos falar agora do aspecto da provisoriedade, né? Provisória, né? Tutela provisória, pô, o nome já diz, pode ser modificada ou revogada, né, a qualquer momento. As decisões proferidas em cognição superficial não são definitivas, óbvio, porque o juiz nem sempre terá ouvido, né, que a gente chama de oitiva, ouvido todos os litigantes e colhido todas as provas para emitir o seu pronunciamento, seu pronunciamento total. O que ele ouve é que o autor alegando uma urgência. O exemplo clássico são as tutelas, né, provisórias de urgência em relação ao médico, ao hospital, ter que operar. Pô, se o juiz for chamar outra parte para ouvir o diretor do hospital, o diretor do hospital não faltou a audiência por motivo justificado, pô, a pessoa está dependendo de uma mesa de operação, né, de uma decisão, quer dizer, então não dá para ouvir outra parte, tá, né, que não cumpriu, o plano de saúde, não, pô, é urgente, a parte médica, essa parte hospitalar, é o que a gente vê mais, essa aplicação, não que não tenha nas outras, mas assim, é o que mais mostra na televisão aí, que é mais midiático, né, entendeu? Então vamos lá. As decisões proferidas em cognição superficial não são definitivas, porque o juiz nem sempre terá ouvido todos os litigantes e colhido todas as provas para emitir o seu pronunciamento final, para poder dar o seu provimento final, que é a sentença. Dadas as naturezas e as finalidades da tutela provisória, pô, urgência é urgência, né? É possível a qualquer tempo que o juiz reveja a anterior decisão que a examinou, seja concedendo o que antes havia denegado, seja revogando a medida anteriormente concedida. Ele pode revogar, pode mudar a tutela a qualquer momento, né? Ele pode mudar, de repente o autor entra com uma tutela antecipada, mas o juiz fala assim, não precisa ser antecipada. Essa aí, ela pode ser cautelar, garantir o direito, não precisa antecipar. Enfim, tá? Vai ser o discernimento e entendimento do magistrado, tá? É possível a qualquer tempo que o juiz reveja a anterior decisão dele, que ele examinou, seja concedendo antes o que havia negado, né? Ou seja, ele negou na primeira vez, agora ele pode, de repente, ao longo do processo, mudar. Ele negou o pedido de uma tutela antecipada, mas, de repente, ele pode agora dar uma tutela antecipada incidental. Quer dizer, ele negou uma tutela antecipada antecedente. E agora ele pode, depois do conhecendo mais o processo, ele pode dar uma tutela antecipada, só que incidental, ou seja, durante o processo. Ok? É o que estabelece o artigo 296, caput do CPC, em verbis. A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
O juiz esclarecerá qual a circunstância fática que, alterada, justifica o reexame. Não lhe é possível alterar a decisão anterior apenas por ter mudado de opinião. É indispensável que tenham ocorrido alterações fatídicas, né, que comprovem, né, o perigo que não existia anteriormente, né, manifestou-se, ou que antes havia o perigo desapareceu. Por exemplo, para que o juiz possa justificar a mudança de sua decisão, ele tem que fundamentar. Entendeu? Toda qualquer decisão do juiz, ela é fundamentada. Mas por que ela é fundamentada? Justamente porque é a parte que fez um pedido para o juiz e ele negou, ela vai recorrer. Mas recorrer em cima daquele pedido aí, para ela rebater. Se é por falta de prova, ela vai apresentar mais provas, né? Vai atrás de mais provas e assim por diante. Bom, nisso não se distinguem as tutelas antecipadas nem das cautelares, de urgência ou de evidência. Todas são examinadas em uma cognição superficial, ou seja, um conhecimento superficial, e terão de ser sempre substituídas por um provimento final, provimento definitivo, que é a sentença. Né? A sentença pode até concordar com a decisão da tutela antecipada, né? Que ela é satisfativa, né? E por aí vai. Bom, não está sujeita à preclusão nem a coisa julgada material, como as decisões proferidas em cognição exauriente, após o juiz ter formado em definitivo a sua convicção. Cognição exauriente é quando o juiz tem todo o conhecimento do processo, já ouviu as partes e já tem a sua convicção jurídica e vai proferir a sua sentença através vai proferir sua sentença através da sua fundamentação jurídica. E quem perdeu vai entrar com recurso ou não, até porque o recurso ele não é obrigatório, né? Você entra se você quiser. Mas se você entrar com recurso, você vai entrar com recurso rebatendo aqueles pontos que o juiz fundamentou. Porque ele denegou, porque ele não deu direito para a parte. Ok? No próximo encontro falaremos sobre a revogação, modificação e a cessão da eficácia das tutelas. Por que ela cai?